depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, que nos concedeu saúde e também tempo de nós podermos participarmos hoje aqui nesta sexta-feira, também mandamos paz e bênção para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No dia de hoje vamos falar de humildade no Salah. Humildade no Salah. Será que Allah subhanahu wa ta'ala não apelou aos fiéis, aos seus servos, para que fossem humildes quando estão a fazer a oração? Então, vamos ver se Allah subhanahu wa ta'ala deixou apelo aos seus servos para que fossem humildes quando estão no Salah. Então, para aqueles que quando estão no Salah estão muito preocupados, ora falam daquilo, ora pensam daquilo, às vezes estão no Salah, atendem telefone, se coçar sem motivo, se mexer sem motivo. Então, vamos ver o que disse Allah subhanahu wa ta'ala no seu sagrado livro de Alcorão. Porque existem muitos irmãos, quando nós falamos, quando nós dizemos, desliguem o telefone, eles pensam que vão perder chamada dos seus negócios, vão perder chamada do seu boss, vai perder chamada do seu empregado. Mas não é assim. No Salah, ninguém foi permitido atender chamada, ninguém foi permitido entrar com o telefone a fazer barulho, ninguém foi permitido fazer qualquer coisa que não seja só recordar a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E por que dizemos assim? E onde tiramos essas palavras? Essas palavras tiramos no capítulo dos fiéis, Suratul Mu'minun. Logo o primeiro versículo e o segundo versículo é a prova completa para que alguém fosse humilde no Salah, para que ficasse atento no tempo de oração. Sem pensar das coisas mundanas. Allah subhanahu wa ta'ala diz, depois de Bismillahirrahmanirrahim, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Estão bem-sucedidos aqueles que quando estão em oração são bem humildes, ficam bem humildes, ficam bem atentos. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Estão bem-sucedidos aqueles que quando estão em sua oração ficam bem humildes, ficam bem atentos, só recordando Akhira, recordando de Allah, sem pensar das coisas mundanas, sem pensar da dona Tija, sem pensar do boss, sem pensar do empregado. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando mencionou tudo isso, falou de zakat, falou de desprezar coisas estranhas, muita coisa se falou.
até chegar no 10º versículo e o 11º versículo do mesmo capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala é onde veio dizer: Ulaika humul warithun. Esses é que vão ser herdeiros. Alladina yarsuna al-firdausa hum fiha khalidun. Eles é que vão herder o paraíso, Firdaus, e eles durarão lá eternamente. Mas o primeiro ponto mencionado por Allah é: Kad aflaha al-mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un. O primeiro versículo, primeiro e segundo, o sucesso dos fiéis. O sucesso dos fiéis, primeiramente, está em ser humilde, em sua oração. Se está a fazer oração, seja humilde, meu irmão. No tempo de oração, seja humilde, seja uma pessoa que está bem atento, que não pode se mexer sem motivos. Essa aqui é a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enrejou ahopanya nema ale anera ya swaliki answali bem atento, answali akiliotena na tenke manale, answali owiye viha kahoti kinyaja ora wituna utariha mweto witi kinyo uwe hochulu uvira rimeto wehela diomono mtiana wehela diomono lobwana. No. Na maswali sempre hana akhalaka tento nuwe havale wanrao sujudi nintensawi hoteno khala swalani wahi mwapuela patran wala nanteko uhana mupuela ka Allah wa khalaka swalani uhana mupuela ka nema na Allah ni kurucha Allah chira leo umpe taya, chira leo umpe rimu, chira leo mumpa binadamu, ni kitu chikina. Então, é quando, depois deste versículo, é onde veio dizer Hassan al-Basri rahimahullah, é onde ele veio dizer, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse alladhina hum fi salatihim khashi'un, o Hassan al-Basri disse kana khushu'uhum fi qulubihim, khushu'uhum fi qulubihim. Essa humilhação deve estar nos vossos corações. O coração tem que ficar bem humilde. A primeira humilhação tem que começar no coração. Tem que começar no coração. فَغَضُّ بِذَلِكَ أَبْصَارُهُمْ. Então, desta forma, quando o coração for bem humilde, então o que pode seguir é baixar os olhos quando está no salat. Não olhe daquele lado para aquele lado, olhar aquele, olhar assim, ora olhou para cima. Não. وَحَفِظُ لِذَلِكَ جَنَاحَ. E desta forma, alguém tem que estar, alguém tem que baixar os olhos e também baixar as asas bem mesmo, ficar bem atento, bem humilde, através de oração. Tirar todos os incômodos. Esse telefone, quando vibrar, vai te incomodar. Não entra, meu irmão, no salat com o telefone a vibrar. Deixa no silêncio ou desliga.
para que quando liga alguém você não saiba que alguém ligou. São coisas que nós devemos fazer quando estamos na oração. E Ibn Qayyim, rahimahullah, ele também diz: Allaka Allahu falaha al-musallin. Allah já pôs sucesso àqueles que façam oração. Allah pôs sucesso àqueles que façam oração. Bil khushu'i fi salatihim. Aqueles que façam oração, mas bem humilhante. Aqueles que façam oração, mas bem humilhante. Allaka Allahu falaha al-musallina bil khushu'i fi salatihim. Allah já pôs o sucesso àqueles que quando estão no salah, estão bem humildes, Allah já pôs o sucesso a eles. فدل على أن من لم يخشى فليس من أهل الفلاح. Isso demonstra para aquelas pessoas que quando estão no salah não são humildes, estão bem preocupados, recordando o boss do mesmo tempo, pensam, epa, tenho 25 mil e hoje eu tenho que fazer todo o talento para eu poder ter 30 mil. No mesmo tempo, pensando como vai se encontrar com a Dona Fátima quando forem 19 horas. No mesmo tempo, está no salah, mas muita coisa a pensar. E que são coisas que são bem inválidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não podemos ser pessoas desta forma. Não podemos ser pessoas desta forma. Nunca vamos ter sucesso. O Ibn Qayyim disse, Fadalla, essa é a prova. Anna man lam yakhsha falaysa min ahli al-falah. Quem não ser humilde na oração, ele não é uma das pessoas sucedidas por Allah. Nunca ganhará sucesso aquele que não for humilde no salah. ولو اعتدى له بها ثواب لكان من المفلحين. Se ele valorizasse que oração, salah, é uma das coisas muito importantes, é uma das coisas de grande recompensa, ele ganharia, mas nada perdeu através de não ser humilhado, de não ser humilde quando está na oração. Então, alguém pode estar dentre os bem-sucedidos quando ele entra na oração bem humilde, bem atento, toda a intenção só com Allah subhanahu wa ta'ala. Pensar quando está a fazer oração, o que eu preparei para Allah, no dia em que Allah vai cortar meu contato com o mundo, o que eu vou responder a Allah? O que eu vou responder com aqueles anjos que virão perguntar-me? O que vou responder? Isso é que merece alguém, quando está a fazer oração, recordar uma dessas coisas. Para além de estar a pensar de Dona Tija ou a minha irmã a pensar do Senhor Abdurrahman. Não! E, de forma como dizemos, essa humilhação, de onde vem?
A humilhação vem a partir do coração. Alguém é humilde através do seu coração. Quando entra na oração, o coração está bem tranquilo, sem dúvidas. Sem muita coisa na cabeça que você meteu. Quantas pessoas que nós, quando dizemos, por favor, nossos irmãos, desliguem os telefones quando estamos na oração, ou no silêncio, eles pensam que ele não tem nada a fazer, não tem nada a dizer ele. Ele quer me fazer perder minha bolada. Assunto na oração não é de bolada, é a justeza para Allah subhanahu wa ta'ala. Se entra na oração, seja justo, seja honesto, seja tranquilo quando está na oração, sem muita coisa a pensar, coisas que não têm motivo, coisas que são inválidas por Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso que nós estamos a fazer neste mundo, preparamos, mas vamos deixar neste mundo. O Salah conosco, até no dia de ressurreição, até no Jannah. Por que desprezamos o Salah? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna fil jasadi mudagha. No corpo existe um pedaço no nosso corpo. Idha salahati salaha al jasad kullu. Quando ficar bem este pedaço de corpo, então todo o corpo está bem. Toda a ideia está bem quando este pedaço ficar bem. فَإِذَا فَسَدَتْ. E quando não ficar bem, quando este pedaço for corrupto, فَسَدَتْ جَسَدَ كُلَّهَا. Todo o corpo não ficará bem, todo o corpo estará corrupto. É por isso que quando meu irmão entrar no Salah, enquanto esse pedaço de corpo está corrupto, é isso que você está a lhe fazer. Ora olhou para ali, ora pensar, é para ver o imam está a demorar, levou grande capítulo. Porque o seu corpo não está bem, este pedaço de corpo está corrupto. É isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mencionou o mesmo pedaço do corpo, que é coração. Coração quando não fica bem, todo o corpo não estará bem e toda a ideia não ficará bem. Mas quando o coração ficar tranquilo, todo o corpo e toda a ideia bem tranquila através do coração. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tempo do Rukun, existe um outro dua de Rukun que foi recebido, que foi narrado por o imam Muslim. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava no Rukun, ele dizia: Allahumma laka raka'atu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, khashi'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa 'azimi, wa mastakalla bihi kadami. Veja o que dizia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tempo do seu Rukun. Khashi'a laka, humilhei em ti, ou humilhei para ti, sam'i, meus ouvidos, minha audição, wa basari, meus olhos, minha visão, wa mukhi, o meu cérebro está bem humilde em ti, wa 'azimi, e os meus ossos também
Wasabi, e todo o meu nervo está bem humilde em ti. Nós, quando fizemos oração, nem levamos essas coisas todas ficarem humildes. Veja o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Veja o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. خشي عليك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. Quando estamos na oração, nada pensamos disso. Nada pensamos disso. Muita coisa na nossa cabeça. Muita coisa na nossa cabeça. No mesmo tempo, está a fazer oração. Ouvidos, ligaste para um outro ponto para poder escutar o que está a se falar. No mesmo tempo, os seus olhos querem que vê-se uma pessoa que está a passar do lado. E o cérebro está a girar com muita coisa, está a calcular muita coisa do mundo. Por que assim? Por que assim nas nossas orações? Então, não podemos ser pessoas desta forma. Alguém, se está na oração, seja humilde, atento, toda a intenção no salah. Toda a intenção no salah. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por não gostar que alguém perdesse a paciência ou a humildade quando está na oração. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando estão a fazer oração com mães de bebê, quando os bebês foram a fazer barulho, por favor, imamo não pode recitar muito ao Corão, porque isso pode tirar a intenção da mãe na oração para poder só ficar atento através do seu filho. Só ficar a escutar do seu filho. É por isso que nós fomos apelados, quando estamos na oração, toda a intenção esteja na oração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse mais uma vez: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ديت عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ouvi o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ما من مسلم تحضره الصلاة مكتوبات. Nenhum fiel que vai entrar na oração prescrita, oração obrigatória, dentre os 5 salá, você entrou aí, فيحسن وضوءها, fazendo bem a ablução, fazer udo de forma que merece, وخشوعها, e ficar bem humilde. Quando você entra no salah, entra na oração obrigatória, prescrita, Salatul Fajr, Salatul Zuhur, Salatul Asr, Salatul Maghrib, Salatul Isha, dentre 5 salah, se você for a entrar aí, fez o seu uso de forma como merece e entra aí bem humilde. Wa ruku'aha, fazendo ruku' ou sujud
dentre aquelas coisas que foram obrigatoriamente, alguém quando for a fazer oração, fazer. Se você faça tipo dessas coisas, o que disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa kanat kafaratul lima qablaha min dhunubi. Essa pessoa será perdoado os pecados dele. Os pecados que precederam vão ser perdoados. Ma lam yu'ti kabiratan. Se essa pessoa não for a fazer os grandes pecados. Alguém é perdoado os pecados através de oração quando for humilde e fazer bem o wudu e for humilde no salat. Essa pessoa será perdoado os pecados dele, mas desde que não tenha os grandes pecados, tal como o shirk, wa qatala nafsa allati harrama Allah, wa uququl walidaini, wa qawla zur, desde que não seja mentiroso, que não seja uma pessoa que perde respeito aos pais, desde que não seja mushrik, desde que não seja uma pessoa que mata pessoas sem motivo, desde que seja uma pessoa que não namora com a mulher do vizinho, Então, se você ter este tipo de aspecto, esses pecados nunca vão ser perdoados através de salat, até que você arrependa deste tipo de pecado. Esses não são perdoados através de salat, até que o servo arrependa. Se não arrepender de ziná, ou shirk, ou se não arrepender de feitiço, ou matar pessoas sem motivo, esse tipo de pecado você nunca vai ser perdoado por Allah até que arrependa. O resto dos pecados são perdoados, mas akbarul kabair nunca são perdoados através de alguém fazer o salat. Não temos tempo para poder narrar o outro hadith que tem prova a isso, que uma pessoa que faça salat não é perdoado através de oração quando ele comete os grandes pecados. Ele é perdoado quando for pessoa com pequenos pecados, não é com akbarul kabair. Chegando na fase conclusiva, o tempo também não nos permite. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna rajul la yansarfu wama kataba lahu illa ushru salatihi. Subhanallah. Veja o que disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse: o servo pode entrar no salat, fazer o salat, entrou, fez o salat, mas a recompensa que ele vai ter dentro daquele salat é 1/10. Terá só 1/10 do seu salat. Só terá 1/10 do seu salat, através de não cumprir aquilo que se quer. Se formos a ver, podemos dizer que ele terá 5% do seu salat. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ele estava na oração, mas acaba a sair com 5%. 95% deixou através de não ser humilde, de não ficar atento no salat.
São quantas pessoas que não temos esse tipo de comportamento? Entramos no Salah, nem controlamos. Entramos no Salah, não ficamos humildes. Entramos no Salah. Às vezes, quando o imam recita, insultamos no coração que ele está nos fazer demorar. Veja, sai com 5% no Salah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: há pessoas que rezam, que façam oração, mas finalmente saiam com 5% do seu Salah. 5%, 5% do seu Salah. Então, e também disse: Tusu'uha, Thumunuha, سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها أو نصفها. Ele pode sair com 1/10 do seu solate, ou 1/9, ou 1/8, ou seja 1/7, ou seja 1/6, ou seja 1/5, ou seja 1/4, ou seja 1/3, ou metade do seu solate. Quando chega no metade, isso quer dizer 50% do seu Salah. Dividiu no meio, através de não ser humilde. Há aqueles que saiam com 5%, há aqueles que saiam com 10%, há aqueles que saiam com 15%, há aqueles que saiam com 20%. Estão bem sucedidos para aqueles que saiam 100% no Salah. Isso temos que controlar. Temos que controlar. Quando entramos no Salah, devemos diminuir a nossa missão. Devemos diminuir o nosso pensamento. O cérebro temos que deixar bem humilde, recordando de Allah. O cérebro deixa ficar bem humilde. Os ouvidos estejam bem atentos para poder escutar aquilo que você está a recitar. Se é orientado pelo imam, aquilo que o imam está a recitar. Os olhos para você onde vai fazer o sujud. Os olhos, ligue aí, para além de olhar aí, ora olhou ali, virou olhando para cima. Não temos tempo de querermos dizer o castigo ou a forma em que pessoa que olha para o céu quando está na oração, de forma como está a perder a oração. Meus irmãos, chegando aí, o tempo nunca vai nos permitir. O que é que nós tínhamos para vos dizer? É isso. Eu creio que a gente seja humilde no Salah. A gente fique atento no Salah. Não podem ser aquelas pessoas que quando entram no Salah com muita coisa. Não podemos ser pessoas desta forma. Quando formos pessoas desta forma, sairemos com 5% do nosso Salah. Ou talvez perder de vez. Não sair com nada. Salah, no Salah é um lugar onde merece todo o respeito, porque é o tempo em que o servo fala com o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Ele fala com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, alguém tem que ficar atento, tem que ficar bem atento, bem humilde, sem muita coisa a tratar, sem muita coisa a meter na sua cabeça. Barakallahu lana wa lakum bil Quran al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikr al-hakim ya'murukum amma nahakum min du'ati fatihi wa arjul alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wa salam ala imam al-anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Depois de querermos concluir a nossa khutba levou muito tempo e outros podem saber por que levou muito tempo, mas outros, acredito que outros ficarão muito preocupados porque hoje gastamos muito tempo na mesquita. Mas sim, eu creio que as pessoas entendam de forma muito normal porque levamos muito tempo. Porque isso que eu estava a dizer aqui é o nosso tipo de comportamento quando estamos no Salah.
Então, é um sentimento para uma pessoa que entrou na oração, finalmente sai com 5%, ou sai com 0%, ou sai com 1% do seu salat. Então as pessoas, isso tem que anotar e pôr na cabeça, aguardar bem mesmo, saber que quando eu for a entrar na oração, tenho que ser pessoa bem humilde, pessoa que vai obedecer tudo que vai ser dito. E ficar atento, quando o imam for a recitar, eu ficar bem atento. É por isso que levamos muito tempo através desse nosso comportamento. Nunca chegamos a este tempo, mas hoje chegamos através do nosso próprio comportamento. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قام إلى الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا.